Você é um tipo de pessoa que gosta de sair para festas e se divertir até altas horas da madrugada. E quando volta para casa, você tem que percorrer um longo caminho a pé. Pois eu lhes digo que essa opção é a pior de todas. Se você avistar a alguns metros um homem alto, vestindo um paletó branco e um chapéu, caminhando lentamente, corra o mais rápido possível, antes que ele chegue até você. Este homem pode ser o terrível Boca de Ouro. E o que eu lhes digo é que se ele chegar até você, você não poderá fazer nada, além de implorar para chegar em casa, são e salvo, e torcer para acordar na manhã seguinte, em alguma rua. Histórias arrepiantes. Boca de Ouro. A história a seguir fala de um homem chamado Carlos. Ele havia nascido no Recife e desde criança ouvia falar das histórias assombradas da cidade. Uma vez, no meio de uma bebedeira, tarde da noite, ele relembrou sobre a história de Boca de Ouro, suposta visagem com aparência de boêmio que punha para correr os homens que ousassem caminhar sozinhos à noite pelas ruas do Recife, ainda mais depois de uma noitada. Então, numa noite, saindo de uma festinha com maus amigos no bar, Carlos resolveu ir a pé para o apartamento de um primo que oferecerá guarida naquela noite. Carlos então cruzou a praça, e quando chegou na larga avenida, avistou um sujeito, todo trajado de branco, vindo em sua direção. Pelo que sabia, aquele não era um lugar perigoso, dado a assaltos, mas não podia se confiar nisso. Preocupado com tal situação, Carlos tratou de apressar os passos. Entretanto, o sujeito foi igualmente rápido. Quando, enfim, conseguiu se aproximar, e logo abordou Carlos. "Tem fogo?" perguntou o sujeito com um cigarro na mão. Ele vestia um terno branco, tinha os sapatos caprichosamente engraxados e um chapéu panamá inclinado, que ocultava boa parte do rosto. Carlos disse que não fumava, embora em noites de bebedeira fumasse vários cigarros, mas não se considerava fumante e muito menos tinha cigarros. O homem de branco riu e afastou o chapéu para trás. A primeira impressão foi de que aquilo se tratava de uma brincadeira. O sujeito tinha o rosto esverdeado, parte da bochecha e orelha carcomida como se fosse um cadáver. Mas nada que um maquiador mancomunado com algum tipo de brincadeira sinistra não fosse capaz de gerar com habilidade. "Não é engraçado?" falou Carlos. O sujeito de branco gargalhou exibindo os dentes brilhantes. "Dourado? Boca de Ouro. Que brincadeira é essa?" indagou e na mesma hora sentiu o fedor de carne podre misturada a algum componente químico. Carlos correu. Agora tinha entrado com tudo naquilo, na lenda toda, nos que fugiam do Boca de Ouro. Mas, e se fosse uma brincadeira como antes suspeitava? Que se danasse, o mesmo não ia ficar para ver. Carlos correu até seu estômago doer, as pernas, até ficar ofegante, até não conseguir mais. Ele parou e então viu a aparição ali, bem diante dele. Bem, não havia mais explicações lógicas. Aquilo estava acontecendo. Como? Não tinha ideia. Não fazia sentido. Aquelas coisas não podiam existir. Acabariam com toda a racionalidade que conhecia. Boca de Ouro aproximou-se rindo, e Carlos, fraco, sem fôlego, questionando o universo, desmaiou. Ele acordou no outro dia, ajudado por transeuntes, sob a luz da manhã. Um conhecido disse-lhe para ter cuidado com as bebedeiras. Chegar a dormir na rua não era nada prudente. Ele contou o que havia lhe acontecido noite passada aos seus amigos, mas nenhum deles acreditou na história, e apenas lhe disseram para pegar leve com a bebida. Carlos então ficou desolado, sem que ninguém acreditasse nele. Examinou tudo sob os mais diversos ângulos, não achando motivo para delírio. Nem sequer estava bêbado para valer. Todo o absurdo era real. O que aconteceu com Carlos depois, você me pergunta, não se sabe ao certo. Mas creio que depois de tal acontecimento,
Ele nunca mais saiu sozinho, e à noite. Se você mora em Recife, mas não conhece esta terrível lenda, eu digo que você deveria conhecer. Essa lenda é natural da cidade de Recife, em Pernambuco, mas essa visagem não era exclusiva do Recife, tendo também sido registrada em outras cidades do Brasil. Você acredita nesta história? Acha mesmo que um cadáver trajado de branco poderia causar tamanho terror? Os comentários estão disponíveis para receber suas opiniões. Deixem nos comentários qual as lendas urbanas da sua região e qual delas é a mais assustadora. Cuidado ao andar sozinho à noite, afinal, nunca se sabe se podemos dar de cara com o Boca de Ouro. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Ah!